Você já percebeu que, às vezes, a coisa mais perigosa não é um inimigo forte, mas aquilo que a nossa mente imagina? Em uma grande floresta, cercada por árvores antigas e caminhos silenciosos, vivia um burro chamado Bruno. Ele não era forte, não era rápido, e certamente não era respeitado pelos outros animais. Mas Bruno tinha uma qualidade rara. Ele observava tudo ao seu redor. Numa manhã quente, enquanto caminhava procurando comida, ele sentiu algo estranho no ar. Os pássaros estavam quietos. O vento parecia mais lento. Até os pequenos insetos haviam desaparecido. Bruno parou. Seu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado. Ele olhou para a esquerda. Nada. Olhou para a direita. Nada. Então, quando levantou os olhos para frente, seu corpo congelou. Ali estava Rex, o leão mais temido da floresta. Todos conheciam Rex. Seu rugido fazia os animais correrem para se esconder. Sua presença era suficiente para espalhar medo por quilômetros. Bruno sentiu suas pernas tremerem. Acabou, pensou. Por um instante, ele imaginou que aquele seria seu último dia. Mas, em vez de entrar em pânico, ele respirou fundo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele sabia que fugir era impossível. Rex era muito mais rápido. Lutar também não era uma opção. Então restava apenas uma escolha. Pensar. Enquanto o leão avançava lentamente, Bruno procurava desesperadamente alguma saída. Foi quando seus olhos encontraram algo curioso. Perto de uma árvore caída havia vários ossos espalhados pelo chão. Naquele momento, uma ideia surgiu em sua mente. Era arriscada, muito arriscada, mas era sua única chance. Bruno caminhou calmamente até os ossos e sentou-se ao lado deles, como se nada estivesse acontecendo. Rex observava de longe, confuso. O comportamento do burro não fazia sentido. Qualquer outro animal estaria correndo, mas aquele burro parecia tranquilo. Então Bruno decidiu começar seu plano. Ele levantou a cabeça e falou em voz alta, como se estivesse conversando sozinho. Que pena, só encontrei um hoje. Ele suspirou dramaticamente. Eu realmente esperava encontrar pelo menos mais um leão para o almoço. Rex parou imediatamente. Seus olhos se arregalaram. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. O leão olhou para os ossos. Depois olhou para Bruno. Depois voltou a olhar para os ossos. Uma dúvida começou a crescer dentro dele. E essa dúvida estava prestes a mudar tudo. Rex continuou imóvel. Seu coração ainda era forte, mas sua confiança começava a desaparecer. Ele observou os ossos espalhados no chão mais uma vez. Quanto mais olhava, mais sua imaginação trabalhava contra ele. Será possível? Pensou. Será que esse estranho animal realmente derrotou um leão? A mente de Rex começou a criar histórias que nunca haviam acontecido. E quanto mais ele pensava, mais assustadoras elas se tornavam. Bruno percebeu a mudança no olhar do leão. Por dentro, ele também estava com medo. Muito medo. Mas não podia demonstrar. Se mostrasse qualquer sinal de fraqueza, tudo acabaria naquele instante. Então ele continuou atuando. Com um sorriso tranquilo, olhou para o céu e falou novamente, como se estivesse reclamando de algo comum. Hoje está difícil encontrar comida de qualidade. Ele chutou um osso para o lado. Antigamente eu encontrava leões maiores. Agora está ficando cada vez mais difícil. As palavras atingiram Rex como uma flecha. Seu corpo ficou tenso. A dúvida virou preocupação. A preocupação virou medo. E o medo começou a dominar seus pensamentos. Ele já não enxergava um simples burro. Agora enxergava uma criatura misteriosa e perigosa. Sem perceber, Rex deu um passo para trás. Depois outro. E mais outro. Bruno notou cada movimento. Seu plano estava funcionando, mas ele precisava manter a pressão. Então fingiu estar procurando algo entre as árvores. Onde será que está o próximo? Perguntou em voz alta. Ainda estou com fome. Rex sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquilo foi suficiente. Sem pensar mais, ele virou-se rapidamente e correu. Correu tão rápido que levantou poeira por todo o caminho. Bruno observou o leão desaparecer entre as árvores. Somente quando teve certeza de que estava sozinho, deixou escapar um longo suspiro de alívio. Suas pernas ainda tremiam.
Seu coração parecia querer sair do peito. Mas ele estava vivo. Pela primeira vez, ele havia derrotado um inimigo muito mais forte usando apenas inteligência. No entanto, alguém havia assistido toda a cena. Escondido atrás de alguns arbustos estava Milo, uma raposa extremamente esperta. Milo tinha visto tudo desde o início. Ele sabia exatamente o que havia acontecido. E não conseguia acreditar. Incrível, murmurou. O rei da floresta acabou de ser enganado por um burro. A raposa começou a rir, mas logo um pensamento surgiu em sua mente. Aquilo poderia lhe trazer alguma vantagem. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Sem perder tempo, Milo correu pela floresta atrás de Rex. Ele precisava encontrá-lo antes que fosse tarde, porque estava prestes a contar uma verdade que mudaria completamente a situação. E, desta vez, Bruno talvez não tivesse tanta sorte. Rex corria sem olhar para trás. Galhos quebravam sob suas patas. Folhas voavam pelo caminho. Seu único objetivo era se afastar daquele animal misterioso o mais rápido possível. Mas, depois de algum tempo, uma voz o chamou. Rex, espere. O leão diminuiu a velocidade e virou a cabeça. Era Milo, a raposa, ofegante, mas com um sorriso estranho no rosto. Por que você está correndo desse jeito? Perguntou Milo. Rex respondeu imediatamente. Você não entende. Existe uma criatura terrível naquela parte da floresta. Ela caça leões. Milo quase caiu na gargalhada. Caça leões? Sim, respondeu Rex. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. A raposa balançou a cabeça. Rex, você foi enganado. O leão franziu a testa. O que quer dizer? Aquilo não é um monstro. É apenas um burro chamado Bruno. O silêncio tomou conta do lugar. Por alguns segundos, Rex ficou parado. Depois, sua expressão mudou. Primeiro veio a surpresa, depois a vergonha, e logo em seguida, a raiva. Muita raiva. Um burro? Perguntou. Sim. Você está dizendo que eu fugi de um burro? Exatamente. As palavras atingiram Rex como um golpe. Seu orgulho estava ferido. Ele era o animal mais temido da floresta. Como poderia ter sido enganado daquela forma? Rex cerrou os dentes. Isso não vai ficar assim. Milo sorriu. Era exatamente a reação que esperava. Então venha comigo. Eu vou mostrar a verdade. Os dois começaram a caminhar de volta. Enquanto isso, Bruno descansava perto da árvore caída. Ele acreditava que o perigo já tinha passado. Mas, de repente, ouviu passos ao longe. Seu coração acelerou. Quando olhou para frente, viu algo que deixou alerta imediatamente. Rex estava voltando. E desta vez não estava sozinho. Ao seu lado caminhava Milo. Bruno entendeu tudo na mesma hora. Então foi isso, murmurou. Alguém contou a verdade. Por alguns segundos, ele ficou preocupado. Se Rex descobrisse completamente o truque, tudo terminaria. Mas Bruno tinha uma qualidade especial. Ele pensava rápido. Muito rápido. Enquanto os dois se aproximavam, uma nova ideia surgiu em sua mente. Talvez sua última chance. Talvez seu plano mais arriscado. Mas era melhor do que desistir. Ele respirou fundo e se preparou. Rex e Milo continuavam avançando. A distância diminuía a cada segundo. Quando estavam perto o suficiente para ouvir sua voz, Bruno levantou a cabeça e gritou com toda a força. Milo, finalmente você voltou. A raposa congelou. Rex também. Bruno continuou falando, como se estivesse irritado. Eu pedi 2 leões para o jantar, porque você trouxe apenas um. O rosto de Rex perdeu a cor. Seus olhos se arregalaram. E uma nova dúvida começou a nascer dentro dele. A mesma dúvida que, antes, já havia derrotado sua coragem. As palavras de Bruno ecoaram pela floresta. Eu pedi 2 leões para o jantar, porque você trouxe apenas um. Por um instante, ninguém se moveu. Milo ficou completamente paralisado. Rex sentiu o coração acelerar novamente. Sua mente começou a trabalhar sem controle. Como ele sabia que estávamos voltando? Como ele sabia que Milo estava comigo? E por que parece tão confiante? As perguntas surgiam cada vez mais rápido. Rex tentou se convencer de que aquilo era apenas mais um truque.
Mas o medo já havia encontrado espaço dentro de sua mente. E quando o medo entra, a lógica começa a sair. Milo percebeu o que estava acontecendo. Não escute ele, gritou. É mentira. Ele está tentando enganar você outra vez. Mas Rex já não conseguia pensar com clareza. Ele olhou para Bruno. O burro continuava tranquilo. Não parecia preocupado. Não parecia assustado. Na verdade, parecia estar esperando por eles. E isso era exatamente o que mais assustava o leão. Bruno decidiu continuar. Com um sorriso calmo, bateu uma das patas no chão. Milo, você prometeu que hoje eu teria comida suficiente. Depois olhou diretamente para Rex. Espero que este seja mais corajoso do que os últimos. Aquilo foi o golpe final. A imaginação de Rex venceu a realidade. Sem dizer uma única palavra, ele deu um passo para trás. Depois outro. E mais outro. Até que, de repente, virou-se e correu com toda a velocidade que tinha. Milo tentou impedir. Tentou explicar. Tentou fazê-lo parar. Mas era tarde demais. O leão desapareceu entre as árvores, convencido de que sua vida estava em perigo. Quando tudo ficou silencioso novamente, Bruno finalmente relaxou. Ele não havia vencido pela força. Não havia vencido pela velocidade. Nem por sorte. Ele venceu porque soube controlar a própria mente quando todos os motivos diziam para entrar em pânico. Muitas pessoas enfrentam problemas como Rex enfrentou o Bruno. Criam medos maiores do que a realidade. Transformam dúvidas em monstros. E acabam desistindo antes mesmo de tentar. A verdade é simples. Nem sempre vence quem é mais forte. Nem sempre vence quem tem mais recursos. Muitas vezes, vence quem consegue pensar com calma quando todos os outros estão perdendo o controle. Bruno não mudou sua força. Não ficou maior. Não ganhou poderes. A única coisa que fez diferença foi sua maneira de pensar. E essa é uma das lições mais valiosas da vida. Quando um problema parecer enorme, pare por um momento. Respire. Observe. Pense. Porque a solução pode estar escondida exatamente onde ninguém está olhando. E lembre-se, uma mente inteligente pode abrir portas que a força jamais conseguirá quebrar. Se você gostou dessa história e aprendeu algo importante hoje, escreva nos comentários. Mente inteligente. E não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias cheias de sabedoria e lições de vida. Até a próxima história. Microfone, livro aberto, fogo. Fim da história.